Abra aí na sua casa a palavra de Deus, Mateus capítulo 25. Se você se sentar perto de um crente, vai ser mais fácil. Se você está sem Bíblia, sente pertinho de um crente aí para ler a Bíblia, tá bom? Isso. Nesse final de Mateus, o Senhor Jesus profere um sermão sobre as últimas coisas. Você sabe que o Senhor vai voltar, sim ou não? Mas muitas pessoas no decorrer da história, por exemplo, da cidade de Tessalônica, tinham para si que o Senhor ia voltar muito em breve. Os tessalonicenses criam tanto que o Senhor voltaria naqueles dias, que eles falaram o seguinte: para que trabalhar? Vamos todo mundo cancelar, ninguém vai trabalhar e vamos ficar louvando a Deus e aguardando a volta do Senhor. Passando um pouco de tempo, isso gerou um pouco de confusão na igreja, obviamente, né? E o apóstolo Paulo diz o seguinte: olha, a verdade é a seguinte, o Senhor está voltando, mas nós não sabemos exatamente quando Ele virá. Então vamos pôr uma regra aqui na igreja: quem não trabalha, também não coma, tá bom? Porque eles estavam deixando o trabalho. No decorrer da história, muitas pessoas mostraram muita vontade de definir o dia e a hora que o Senhor viria. Muitas pessoas marcaram dia e hora para a volta do Senhor, mas isso não aconteceu. O Senhor Jesus disse que nem Ele próprio sabia a hora em que o Senhor faria com que a última trombeta soasse. Essas coisas são reservadas para o meu Pai, disse Ele. E o texto que nós vamos ler aqui, ele então aponta para as coisas do fim. Agora, entre Jesus dizer eu vou voltar e de fato Ele voltar, existe um intervalo, um interregno. E o Senhor, falando sobre isso, Ele queria alertar a gente sobre duas coisas. A primeira, sobre estarmos vigilantes aguardando a volta dEle. Então, Ele proferiu uma parábola chamada a parábola das 10 virgens, falando daquelas moças que aguardavam o noivo. E o noivo começa a demorar e demorar e demorar. Algumas estavam despreparadas. Quando o noivo chegou, elas já não tinham, o azeite para a candeia delas. E elas pediram ajuda para as outras: distribui, reparte com a gente. E elas disseram: não, senão eu também vou ficar sem. Então o noivo chegou, algumas entraram para a festa, outras não entraram, porque elas não foram vigilantes. Entre o Senhor falar que vai voltar e entre Ele voltar, Ele alertou: estejam vigilantes. Ninguém sabe o dia, a hora, mas vai ser como o fator surpresa. Se você soubesse a hora que o ladrão visitaria a sua casa, com certeza você estaria esperando. Claro que o Senhor não tem caráter de ladrão, Ele está falando do elemento surpresa, da vinda inesperada do Senhor. Sejam vigilantes. O segundo alerta, Ele fez também sobre o embasamento de uma parábola, a parábola dos talentos, onde Ele diz: entre eu dizer que vou voltar e eu de fato voltar, além de vigilantes, vocês devem ser fiéis. Fidelidade na aplicação dos talentos, das oportunidades. Então é assim que, para chamar a sua atenção logo de cara, para você aproveitar bem as oportunidades, vou pedir que coloque aqui na tela a projeção sobre a escola do discípulo, que começa daqui a alguns dias, e você não vai perder a oportunidade. Você vai estar vigilante e vai ser fiel. Olha lá. Então a escola do discípulo no segundo semestre de 2013 vai ter aulas dos fundamentos da fé: Bíblia, salvação, crescimento espiritual e Espírito Santo, a doutrina, quem é a pessoa, o poder, qual é a obra do Espírito Santo, o público-alvo, recém-batizados e aqueles que estão dando os primeiros passos na vida cristã. Quantos aqui são novos convertidos, estão dando os primeiros passos na vida cristã e já estão em célula especialmente? Levante a mão para eu ver. Não temos tantas pessoas aqui. Quem é novo convertido, recém-batizado e não está em célula? Levante a mão. Também temos muito poucas pessoas aqui. As turmas serão quarta-feira às 7h30 da noite, sábado às 6 horas da tarde e domingo às 9 horas da manhã. Então temos início aí dia 14 de agosto, dia 17 de agosto e 18 de agosto. Então você que é líder de célula,
envie para nós, se esforce para conectar os novos convertidos para estarem fazendo os cursos Fundamentos da Fé. Agora temos um outro curso, que é o Discipulado e Liderança, o Discipulado 1 a 1 e o treinamento de líderes de célula. E ele vai acontecer com o público-alvo seguinte: líderes em treinamento, líderes de célula e supervisores de célula. As turmas são 100 vagas, são 2 turmas, uma na quarta-feira, 7h30 da noite, e isso vai começar dia 4 de setembro, e domingo às 9 horas da manhã, começando no dia 8 de setembro. A minha pergunta é: quantos líderes em treinamento de células nós temos aqui? Levante a mão. São poucos também em relação à massa. Quem são líderes que não fizeram, estão liderando, mas não tiveram a oportunidade de fazer curso de liderança, ou seja, estão pela fé e pela ajuda? Levante a mão. Isso, tem uns 2 ou 3 aí. Então, vocês estão convidados para fazerem o curso de discipulado e liderança. Aí está o resumo: Fundamentos da Fé, quarta, sábado e domingo, 7h30 da noite, 6 horas da tarde, 9 horas da manhã. Discipulado e liderança, quarta-feira, 7h30 da noite e domingo às 9 horas da manhã. Obrigado. Você viu que são poucas pessoas, é que nós temos 5 cultos no final de semana, e esse pessoal está espalhado, não é? Em todos estes cultos e horários. Pois bem, irmãos, o Senhor falou que vem. Ele vem ou não? Aliás, isso me lembrou uma piada, é uma anedota cristã, não sei se é verdade, mas diz que o pregador estava muito animado, pregando o texto que fala assim: eis que breve venho, e ele estava num púlpito mais ou menos, e ele ficou animado, e ele pregava, e o Senhor falou: eis que breve venho, e ele estava animado, e o povo estava animado. Numa dessas ele falou assim: eis que breve venho, tropeçou assim, caiu lá no colo da irmã Maria. Aí falou: irmã, me perdoa. Eu falei assim: não, pastor, o senhor avisou várias vezes, eis que breve veio, o senhor falou que vinha e veio mesmo. Quer dizer, o problema não é com o senhor, eu estava avisada, eu é que não prestei bem atenção. Eis que breve vem, o Senhor vai vir. A parábola que nós vamos ler agora é muito séria e fala da fidelidade entre o Senhor dizer que vem e Ele de fato chegar. Olha lá, vamos projetar Mateus capítulo 25, versículos 14. E também será como o homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Repete comigo: a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu como? Imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, repete comigo: quanto tempo? Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe outros 5 e disse: o Senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu de igual maneira: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso, foi por isso, tão somente por isso que eu tive medo. Saí, escondi o seu talento no chão
e veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia, aos seus olhos, eu era como quem colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, pelo menos o recebesse de volta com juros. Aí ele disse aos demais: tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a que tem, mais será dado, e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Espera aí, vamos ler, volta por favor, vamos ler todos juntos esse princípio da palavra de Deus. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Aí o Senhor continuou: lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, que a Tua palavra, Pai, tenha poder sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos. Pai, o Senhor não está brincando de ser Deus. Senhor, o Senhor tem um projeto maravilhoso para a nossa vida. O Senhor se importa conosco. O Senhor repartiu o privilégio de buscar os Teus filhos de volta para casa conosco. E Pai, nós queremos dedicar ao Senhor este tempo para ouvir a voz do Teu Espírito. Pai, muito além da comunicação do pastor, muito além do sermão, que a Tua palavra ganhe espaço, lugar no nosso coração, e que o Teu Espírito, Senhor, nos leve à compreensão da verdade, para também aplicá-la na nossa vida. Oh Deus, como nós precisamos de Ti, Senhor, como precisamos do poder do Teu Espírito agora, neste momento, para que a Tua palavra saia das páginas da Bíblia, para a nossa vida, para nos transformar em servos bons e fiéis, que vão receber uma palavra tão bem-aventurada do Senhor, e iremos juntos entrar no gozo do Senhor, na festa do Senhor, na alegria do Senhor. Faz isso por Tua obra e poder, para a Tua glória, edificação do Teu povo e salvação dos que não creem. Eu oro em nome de Jesus, amém e amém. Às vezes na televisão você via uma tela azul e letras brancas: o Ministério da Saúde adverte, o cigarro faz mal à saúde e provoca câncer. Lembra disso? Imagine uma tela azul, só que esse azul é o azul celestial agora, e as palavras são mais brancas ainda, porque falam da santidade, da pureza do Senhor. E o recado de Deus para mim e para você está nessa tela azul, escrita em branco: talentos, o Senhor vai prestar contas comigo. O Senhor está advertindo, Ele voltará e vai acertar as contas comigo. A pergunta é: quem está dizendo? O Senhor. O que está dizendo? Uma palavra de advertência: sejam vigilantes e sejam fiéis, porque haverá prestação de contas. Diga: Senhor, eu abro meu coração para ouvir a Tua palavra, e recebo ordem no nome de Jesus, amém. O que o Senhor está fazendo? Está advertindo a você e a mim que Ele virá. Quando? Eu não sei. Muitos morreram na história e disseram: essa história de Jesus virá, nunca veio. As pessoas já morreram. A verdade é a seguinte, meu irmão: a prestação de contas vai acontecer. Ou Ele vem, ou eu vou, mas que é certo, vai haver prestação de contas. Não importa se o Senhor vier, eu irei com certeza. Um pastor aqui em Campo Grande estava pregando, dizendo: quem é aqui que pode garantir que daqui a 10 minutos estará vivo? E certamente quem ouvia disse: o pastor agora apelou, né? Isso aí foi uma chave de braço espiritual, né? Entendeu? Ele fez uma imobilização aí, apelou. Em 10 minutos
ele próprio começou a se sentir mal e morreu no púlpito. Ou seja, ninguém de fato pode garantir quando estará vivo. O que nós assertivamente vemos na palavra de Deus é que o Senhor vindo, ou a gente indo, haverá prestação de contas. Cutuca o irmão e fala assim: vai haver prestação de contas. Vai haver prestação de contas, não tem jeito. E a prestação de contas, no contexto desse livro, é sobre os talentos. O que são talentos? Talentos não é um chocolate. O talento do qual ouvimos aqui na parábola de Jesus é uma medida de peso, não é uma moeda como muitos pensam. Cerca de 35 quilos, que podia ser um talento de 35 quilos de cobre, de prata ou de ouro. Sendo de prata e ouro, era muito valiosa. Na medida em que se mediam os negócios, um dos comentaristas bíblicos diz o seguinte: corresponderia um talento de prata a 20 anos de salário de um trabalhador simples. Ou seja, você viu que o talento vale muito. O texto fala então sobre o talento. E o que nós aprendemos? A lição geral, o que Deus quer que nós saibamos, é que vamos prestar contas dos talentos que Deus nos deu. Ponto final. 3 lições decorrentes disso. Primeira, os talentos são de Deus e eles me foram confiados. Primeira lição: de quem são os talentos? E foram confiados a quem? A mim, a cada um de nós. Você pode dizer: não, eu não recebi nada. A Bíblia, falando sobre dons, talentos, capacitações, ela nos ilustra, por exemplo, com relação aos dons espirituais. A palavra em 1 Coríntios capítulo 12 diz que o Espírito Santo, e a palavra grega dá a ideia de um grande regente, que distribuiu graciosamente os dons espirituais, como um regente está diante de uma orquestra, diante de um coral, e ele vai dando: olha, a você dom de misericórdia, dom de serviço, dom de contribuição, dom de evangelização, dons de cura, dons de línguas. E Deus, pelo Espírito Santo, vai distribuindo graciosamente, como Ele quer, a quem quer, mas o texto diz: a cada um. Repete comigo: a cada um. Isso significa que ninguém ficou sem receber talento, dom, capacitação da parte de Deus. A pergunta que eu faço a você é a seguinte: com quem você se identificou nesse texto? Com um homem que recebeu 5 talentos? Ou que recebeu 2 talentos? Ou aquele que recebeu 1 talento? Nós costumamos dizer: irmão, não enterra o seu talento. Não é realmente o que Deus espera de nós, porque Ele nos confiou os talentos que são dele, e o texto diz: segundo a capacidade de cada um. Você pode dizer: nunca vou subir lá no púlpito e pegar. Eu posso dizer: nunca vou ter condições de ser um chefe de Estado. Nós sempre nos comparamos a uns e aos outros, mas o que importa é que nós tenhamos consciência de que Deus nos deu talentos, no mínimo 1 talento, um dom, uma habilidade. Deus confiou os dons dele, os talentos dele a nós, estão conosco. Isso quer dizer que não é meu. Já pensou se eu deixo a minha carteira com você? Você pode guardar, Valdir, minha carteira? A hora que eu vou pegar, você fala assim: não, é minha. Valdir, eu deixei para você cuidar. Não, agora não vou devolver. Ou outro que acha, fala assim: não, achado não é roubado. Já viu esse versículo na Bíblia? Achado não é roubado. Se eu confio a você, é porque é meu, mas eu confio a você. Então Deus está dizendo para você que Ele confia em você, e Ele confiou a você dons, talentos, capacidades, oportunidades. Esse é o primeiro ensino. Deus confiou a nós os talentos que são dele, Segundo, o ensino decorrente é que Ele espera que nós multipliquemos os talentos. Deus
dá a entender no texto de modo muito claro, que quem recebeu 5, trouxe o quê? Rendimento de 100%, trouxe outros 5, então são 10. O que recebeu 2, também dobrou. Isso nos ensina, em primeiro lugar, que vai haver acerto de contas. Agora, o ensino decorrente: primeiro, o dom é de Deus e está comigo. Segundo, Ele quer que eu multiplique o dom que Ele nos deu. Luz aqui no painel, por favor, produção. Nós estamos entrando agora em agosto, setembro e outubro, na etapa da colheita, da multiplicação aqui na igreja. E muitas células, por exemplo, irão se multiplicar. Diga glória a Deus. Quantas pessoas estão aqui em células que vão multiplicar-se agora nos próximos meses? Levante a mão. Olha aí, glórias a Deus. Uma salva de palmas para os líderes em treinamento. Glórias a Deus. Estamos num tempo assim. O talento é de Deus, e o que Ele espera? Multiplicação. Ai daquele líder que gostou tanto da célula, gostou da comunhão. A palavra grega para comunhão é koinonia. Mas ele ficou tão encantado, que é gostoso ficar junto com os irmãos, que ele está orando: oh, Deus, não permitas que a gente multiplique. Está amarrado, fala comigo. Está amarrado. Por quê? Porque assim a koinonia deixa de ser koinonia e vira koinitite, que é doente, é doença. Por quê? Cada vez que a célula multiplica, ela está levando a igreja mais longe. Uma célula, a igreja num lar. Quando a célula multiplica, a igreja em 2 lares. As duas se multiplicam, são 4 lares agora recebendo a igreja do Senhor Jesus. Atos 2, 42, 47 mostra uma igreja que é uma escola para nós. Escola, E-S-C-O-L-A. O E é o ensino dos apóstolos. O S é os sinais e maravilhas que Deus fazia. O C é a comunhão. O O é a oração intensa que havia. O L é louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo. E o A é acréscimo. Acrescentava-lhes o Senhor aqueles que haviam de se salvar. Acrescentava, o texto diz o quê? Acrescentava diariamente. Repete comigo, quando? Mas a gente só tem culto no domingo. Começou a perceber que aquela igreja, ela é um sonho para nós, não é uma miragem. Nós queremos ser a igreja que se reúne e que todo dia o Senhor acrescenta vidas. Por isso, onde houver 2 células que se multiplicarem em 4, 10, em 20, 50, em 100, a igreja do Senhor, além de estar reunida aqui, estará presente em muitas casas. Você pode imaginar o mapa da cidade, onde todas as ruas têm igreja de Deus, célula nos lares, onde todos os prédios têm a igreja de Deus, tem lares abertos, e o Senhor fazendo o sinal, maravilha, o Senhor ensinando, o Senhor promovendo comunhão, e o acréscimo diário. É disso que nós estamos falando. Deus quer que haja multiplicação, e o talento é dele, mas está com você, e Ele quer multiplicação. Muitos têm pensado que falar em crescimento de igreja pode parecer um marketing multinível, pode ser uma questão numérica. Não é, irmãos. Aliás, se você pegar o livro de Atos e começar a grifar as palavras que dizem respeito à multiplicação e à expansão do evangelho, você vai ficar bobo de ver como, cheios do Espírito Santo, obedientes ao discipulado que o Senhor ordenou, a igreja crescia e prevalecia e crescia em número, ela ia alcançando as multidões. Irmãos, não pensar na multidão é uma ingratidão. Sabe por quê? Porque se alguém não tivesse multiplicado lá atrás, nós não teríamos sido alcançados aqui. Ninguém aqui foi salvo por uma visão de anjos, mas pela pregação da palavra de Deus. Ainda bem que aqueles que vieram antes de nós nos trouxeram a palavra, e nós temos agora a nossa oportunidade, a nossa vez, o dever de cumprir o ID do Senhor, a multiplicação, dons, talentos, oportunidades, criando situações onde pessoas são trazidas à fé no Senhor Jesus, à comunhão da igreja, ao crescimento no discipulado. E nós vamos então vendo assim, o Senhor vai prestar contas, nós recebemos os talentos, os dons, e estamos multiplicando-os para a glória de Deus, amém?
O ensino geral que Deus quer falar com você é que você deve estar alerta. Vai haver prestação de contas, todos nós prestaremos contas. Primeiro, ensino decorrente desta verdade é que os talentos são de Deus e Ele nos confiou. Segundo, que Ele espera multiplicação. Mas como é que a gente faz para multiplicar? A gente tem que aprender com o cara que tinha 5 e 2. Por quê? Recebendo 5 talentos ou recebendo 2 talentos, o que eles fizeram? Saíram imediatamente. Olha aí no texto. O que recebeu 5 saiu imediatamente. Fala para mim como é que ele saiu? Imediatamente. É um advérbio que, por assim dizer, qualifica, intensifica o verbo sair. Eles saíram imediatamente para obedecer o Senhor. Você está ouvindo a mesma palavra, sim ou não? Vai haver acerto de contas. O talento é de Deus. Deus quer que você multiplique e você deve fazê-lo imediatamente. A minha pergunta é: quando é imediatamente? É amanhã? Sim, não? Imediatamente quando é? Mas agora é agora. Como que você vai multiplicar agora? Você pode começar imediatamente avisando o irmão do lado, irmão. É para multiplicar imediatamente. Fala para ele, irmão. Multiplica imediatamente. Não é para esperar, não, é imediatamente. O que mais nós podemos fazer imediatamente? Quantos são servos do Senhor aqui e recebem essa palavra imediatamente para multiplicar? Quero que você levante agora, em nome de Jesus. Olha, imediatamente, 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 imediatamente. Estão recebendo a palavra imediatamente, olha só. Sabe que dá para a gente fazer imediatamente? Pedir ao Espírito Santo agora: Senhor, me lembra do meu amigo, da minha amiga, do meu vizinho, da minha vizinha, aquela pessoa tão querida que eu amo e que precisa de oração, porque a família está passando por lutas, há enfermidade, há problemas financeiros, há desajustes. Você está se lembrando de alguém assim? Dá para você começar imediatamente a multiplicar as oportunidades. Se você puser no seu coração, a partir de agora, orar intencionalmente, firmemente, com todo o seu coração, dizendo: Senhor, me usa como um instrumento teu. O Senhor me deu talentos e o Senhor quer que eu os multiplique. Então, em obediência à tua palavra, eu vou orar por essa pessoa. Comece a fazer isso. Isso é imediatamente. Se a gente tivesse um pouco mais de tempo, eu ia dizer: quem tem celular aí, vamos fazer uma ligação imediatamente. E eu até libero você. A hora que você sentar, pega aí o SMS, já manda um torpedinho. Ó, estou na igreja, estou lembrando de você. Ou só, estou com muita saudade de você. Ou estou orando por você. Imediatamente. Deus quer ações imediatas para a multiplicação dos talentos. Sempre que eu reconheço que eu tenho talento, e eu falo: olha, um dia eu vou buscar me qualificar, eu estou perdendo a oportunidade de ser servo bom e fiel, como os 2 primeiros foram, porque saíram imediatamente. Você pode imediatamente fazer matrícula na escola do discípulo. Quero aprender mais de Deus, dos fundamentos da fé. Quero aprender sobre liderança, colocar minha vida à disposição do Senhor. Pode assentar-se, meu amado. Concluindo, irmãos, nós temos agora o último, e é o último ensino também. A verdade geral do texto é que você está sendo advertido: vai haver prestação de contas. Primeiro ensino: você está com os talentos que não são seus, são de Deus. Segundo, Deus quer que você os multiplique. Terceiro, Deus quer os resultados deste investimento. Olha só, veio o último que havia enterrado. É interessante que o verbo é o mesmo. O primeiro saiu imediatamente, o segundo saiu imediatamente, o terceiro saiu, não foi imediatamente, e enterrou o talento. E aí o Senhor vem. Disse o texto que foi depois de muito tempo. Quando passa muito tempo, a gente perde a noção, às vezes, da urgência. Você pegar uma criança e falar assim: nós vamos na casa, uma criança pequena de 2 anos, nós vamos viajar, vamos na casa da vovó mês que vem. Passado algumas horas, ela fala assim: já é mês que vem, mamãe? No dia seguinte, levanta assim: hoje é mês que vem? Lembra disso?
Então às vezes nós nos portamos como crianças com relação à vinda do Senhor, né? A gente não sabe muito bem, mas o Senhor está dizendo, ou Ele vem ou a gente vai haver prestação de contas. Os talentos são dele, estão confiados a nós. O Senhor quer que nós nos multipliquemos. E em terceiro lugar, Ele quer os resultados da multiplicação do talento. Chegou aquele homem e disse: Senhor, eu tenho uma visão sobre o Senhor. O Senhor é um cara durão. O Senhor colhe onde não plantou e junta onde... Olha só o texto, vamos lá ler o texto para ficar bem claro para mim e para você. Versículo 24: Por fim veio o que tinha recebido um talento e disse: Eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo. Diga medo. Medo é uma praga, medo vem do inferno. Quando Adão e Eva pecaram lá no Éden, o Senhor disse: onde vocês estavam? A gente foi enganado, e aquela história toda, eu não tenho tempo para falar muito, mas o texto diz que eles tiveram medo, porque o medo é uma consequência do pecado. E o texto está dizendo desse camarada: olha, eu tive medo. Muitos de vocês não estão aceitando ser líderes porque têm medo, mas o medo não vem de Deus. O amor lança fora o medo. Não seja paralisado pelo medo. Deus já confiou talento a você, Deus quer que você multiplique, e Deus quer os resultados, e Ele é alguém que chega com toda consciência de que Ele conferiu a você, e agora você tem que prestar contas. Ele disse: eu tive medo, Senhor, então eu enterrei, porque o teu talento era muito valioso. A palavra para os dois primeiros, qual foi? Servo bom e fiel, sobre o pouco vocês foram fiéis, agora sobre o muito colocarei vocês, entrem no gozo do Senhor. Aleluias. Para o primeiro, para o segundo, para esse último, servo mau e negligente, você não me obedeceu. Se você sabia que eu sou rigoroso, porque essa é a sua visão sobre mim, então você devia ser coerente e devia pelo menos, se tivesse medo de perder o meu talento, confiá-lo aos banqueiros, porque dos banqueiros eu receberia juros, palavra grega prole, que vem de filho, rendimento. Então, quem enterra, ele está fazendo um mal duplo. Primeiro, porque não sai para multiplicar, e também não permite que juros, pelo menos básicos, aconteçam. Ele pega e devolve o talento, e o Senhor diz: você é mau, você é negligente. E diz assim: pessoal, tirem dele esse talento, que é meu, e deem-no ao que tem 10, porque a quem tem, mais será acrescentado, e quem julga que não tem, dele será tirado. Isso acontece direto aqui, ó, nesse buraquinho que tem aqui, em alguns lugares. Aqui está o gasofilácio. Tem pessoas que dizem assim: olha, Deus sabe, eu ganho muito pouco, Deus sabe, eu estou endividado, eu não posso. Essa é a trairagem do inimigo, porque o texto está dizendo: aquele que tem, seja fiel, porque vai ganhar muito mais. Aquele que não tem, que guarda, não posso dar, que senão vou perder. Até o que tem, ser-lhe-á tirado. É uma aplicação simples, e eu faço com todo amor e carinho. Sabe por quê? Porque eu quero que você seja um cara abençoado, uma mulher de Deus. Quero que a sua família seja abençoada. Então não deixe o diabo te enganar dizendo: eu não dou porque eu não tenho. A Bíblia diz o contrário: você não tem porque não dá. Porque quem é fiel no pouco será colocado sobre o muito. E o pior veio depois. Uns foram chamados: entra no gozo do teu Senhor. E o último: lancem-no fora da presença do seu Senhor. E o lugar para onde será lançado fora? Onde há fogo e ranger de dentes. Eu nem preciso, nem quero interpretar a palavra de Deus para você. Você é esperto o suficiente. O que Deus quer é que a gente seja fiel. Vai haver acerto de contas, porque o talento é de Deus, mas está conosco,
Porque Deus quer que a gente multiplique o talento que é dele. E por último, Ele quer os resultados desse investimento que Ele nos confiou. Se você tem um só, entrega, multiplica esse um e Deus vai abençoá-lo. Se você tem 5, multiplica, porque Deus deu a cada um segundo a sua capacidade. Jesus estava falando a uma multidão. Ele já havia falado por muito tempo. E um dos discípulos falou: Senhor, esse pessoal está tão cansado, papai, a gente precisa dispensá-los para eles almoçarem. Estão aqui há horas ouvindo a tua palavra, que é maravilhosa. E o Senhor disse a eles: então, dê-lhes voz de comer. Mas, Senhor, é uma multidão, mais ou menos 10.000 pessoas. Nem que a gente tivesse dinheiro, que a gente não tem, isso custaria 200 denários, quase um ano de trabalho só para comprar pão. E outra, não tem padaria, McDonald's, não tem conveniência, não tem onde comprar, Senhor. E o Senhor perguntou: o que é que vocês têm aí? André traz um rapazinho que tem o lanche dele, o McDonald's dele, né? O Burger King dele. É só para ele, atende um adolescente. Alguém já disse que o milagre não foi Jesus quem fez, aconteceu antes. Não foi ele multiplicar o pão, foi o adolescente dar o Burger King dele. O adolescente falou: então me dá aqui. E aquele muito nas mãos do Senhor fez o quê? Alimentou uma grande multidão. Isso não é só passagem bíblica, não. Isso aconteceu, por exemplo, no sertão paraibano. O pastor Djalma já trouxe essa experiência aqui numa conferência missionária. Uma igreja queria ter um programa de rádio. Então falou aos membros: irmãos, vamos juntar as forças, cada um dá um pouquinho, e nós vamos colocar o programa no ar, programa de rádio, falando de Jesus. E as pessoas afluíram, cada um dando um pouquinho de si, mas tinha uma irmã Maria, que não tinha nada para dar. Aí ela olhou no quintal assim, e ela viu o galo lá, falou: opa, vou dar o galo. Chegou para o pastor desajeitada, falou assim: pastor, o senhor vai estranhar, mas eu não tenho nada, eu trouxe o galo. Então aí vocês vendem o galo, é a minha participação no programa de rádio, isso é verdade. E foi tão gostoso ver que aquela irmã não possuía nada para dar, senão, o quê? Não ouvi você? O galo. Fizeram a campanha, o pastor daquela igreja estava em visita em Belo Horizonte, pregando na 8ª igreja presbiteriana de Belo Horizonte, pastor Jeremias, e contou: vamos dar o que a gente tem, seja como a irmã, entrega o galo. E aquela igreja falou assim: puxa vida, nós temos mais que um galo, pastor, a nossa igreja assume o compromisso, nós vamos sustentar 2 anos o programa de rádio. Dê uma salva de palmas para Jesus. O galo da irmã, era o talento que foi exponencialmente multiplicado, e a igreja ganhou então, da 8ª igreja presbiteriana de Belo Horizonte, 2 anos de programa de rádio. Acontece que o pastor Jeremias, da 8ª igreja, foi pregar no Canadá, e lá ele falou o quê? Do galo. De que ele falou? Do galo. Olha que coisa linda, como a gente pode dar apenas um galo, e isso vira um programa de rádio durante 2 anos, como Deus é maravilhoso. Um irmão da igreja no Canadá falou assim: mas aquela irmã, como é que ela ficou? Ela tem casa? Não. Então nós vamos dar uma casa para ela. Glória a Deus, uma salva de palmas a Jesus. Comprou o terreno e fez a casa para a irmã. Isso é verdade, meus irmãos. Isso é para a gente aprender que quando a gente tem um talentinho só, a gente entrega e Deus faz o restante, faz a multiplicação. Olha para o irmão agora e faz: entrega o galo, irmão. Entrega o galo, irmão. Domingo passado eu falei assim: agora, como é uma palavra muito clara, muito certa, muito objetiva, eu não quero que ninguém saia por porta nenhuma, todo mundo vai sair pela porta central, e eu vou ficar esperando você lá. Quando você passar por mim, você vai falar assim: imediatamente, pastor, vou entregar o galo. E aí uma irmã falou assim: pastor, eu tenho sido tão abençoada, eu tenho que entregar o galinheiro. Glórias a Deus. Eu não sei se você tem um galo, 2 galos ou 5 galos, mas o que eu sei é que ele está avisando: olha, advertência,
vai haver prestação de contas. Jesus está dizendo: eu dei o talento para você trabalhar, não é seu, é meu. Eu te confiei o talento. Segundo, com que finalidade? Para você multiplicar o talento. Então faz isso imediatamente. Vai à luta, não espere depois. Terceiro, eu quero o talento e os resultados desta multiplicação. Irmãos, Deus quer salvar muitas vidas. Deus quer restaurar muitos casamentos. Deus quer fazer sinais, maravilhas. Mas Ele precisa que a gente entregue o talento, que a gente entregue o galo. Deus quer fazer algo muito lindo na nossa vida. Vamos ficar em pé, nós vamos orar. Ninguém sai agora, por favor, mas ninguém sai. Peço encarecidamente, ninguém se mova do lugar onde está, de jeito algum. É uma hora de guerra espiritual. Satanás quer tirar a semente que foi lançada. A semente da palavra de Deus foi lançada, e Satanás quer roubar a semente. Então você não vai ser parceiro de Satanás. Fica quietinho no seu lugar. Em 5 minutos nós vamos terminar, no relógio. Há alguém aqui que nessa noite sentiu que Deus falou com você e você disse: olha, mais que o talento, eu quero dar a minha vida para Jesus. Eu nunca tive a oportunidade de convidar Jesus para entrar na minha vida. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu quero dizer: Jesus, seja o meu Senhor, seja o meu Salvador. Eu creio que sou pecador e preciso de salvação. Eu estou ouvindo o Senhor falar comigo, que o Senhor me ama. A Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, único gerado de Deus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Espírito Santo está falando com você. Ele quer que você entregue a sua vida a Ele, que você assine para Ele, não para a igreja, absolutamente, que você assine para Ele uma folha em branco, dizendo: Senhor, faz a tua vontade na minha vida. Reconheço que sou pecador e quero agora, pela fé, receber o presente da vida eterna que Jesus ofereceu lá na cruz. Se é o seu caso, levante a mão onde você está. A igreja está orando. Alguém quer entregar a sua vida a Jesus hoje à noite? Levante a sua mão. Amém. Deus te abençoe. Pode abaixar a sua mão. Amém. Deus te abençoe. Pode abaixar a sua mão. Há mais alguém que quer entregar a Jesus a sua vida? Amém. Deus te abençoe. Há mais alguém que está ouvindo a voz de Deus dizendo: olha, me entrega a sua vida. O Senhor disse: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Alguém quer dizer: sim, Senhor Jesus, eu quero, Senhor, eu te recebo como Salvador. Levante a sua mão. Há uma luta, amém. Deus te abençoe. Você já levantou, não precisa levantar mais, amém. Você que já levantou, pode abaixar, querida. Quem não levantou, há pessoas que estão com uma luta dentro do coração. Levanta, não levanta, levanta, não levanta. Queria te dizer, quando Jesus morreu na cruz, Ele morreu por sua causa, por minha causa. Ele não teve vergonha. Ele morreu seminu numa cruz. E quando Ele deu suas últimas palavras, elas foram tetelestai, no idioma dele, que significa: está quitado. O seu pecado foi quitado lá na cruz. Quem quer receber a quitação dos seus pecados em Cristo, que ainda não levantou a mão e quer fazê-lo, levante a mão agora em nome de Jesus. Há mais alguém? Há mais alguém que precisa de Jesus? Quer levantar a sua mão dizendo: eu preciso de Jesus? Amém, 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 graças a Deus, amém, amém, graças a Deus. Olha, a igreja, amém, Deus te abençoe. A igreja não vai se mover, esse é um momento de ouro. Faltam 2 minutos e 42 segundos para terminar o culto, e nós vamos terminar no horário. Mas eu quero chamar as pessoas que levantaram as suas mãos para virem rapidamente aqui, receberem uma oração, para tomarem posse da vida eterna. Aplauda as pessoas que levantaram a mão, podem vir rapidamente. Venha você que aceitou Jesus, amém. Amém, amém. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Glórias a Deus, você está vindo para a vida, está recebendo o presente da vida eterna. Os seus pecados estão sendo cancelados.
A Bíblia diz que os seus pecados estão sendo cancelados, lançados no mar do esquecimento. Deus não se lembra mais dos seus pecados, e o seu nome está escrito no livro de chamada do céu, no livro da vida. Igreja, diga glória a Deus. É isso aí. O seu passado acabou. Acabou o seu passado, a acusação, o remorso, a culpa, tudo isso passou, porque Jesus entrou na sua vida e veio para ficar, fazer de você alguém muito especial. Você deixou de ser criatura de Deus, segundo a Bíblia, para se tornar filho de Deus. Você agora está na família de Deus. Não é a igreja, não é o pastor, é porque você disse sim para Jesus, que morreu em seu lugar. Hoje nós não vamos ter a música de final para ajudar as pessoas que vieram à frente. Nós vamos fazer uma oração agora. Quero ajudar vocês a fazer uma oração de entrega a Jesus. Em seguida, vocês que estão aqui na frente vão me fazer um grande favor. Atrás de você tem uma cadeira. Depois da oração você vai se assentar e nós vamos ter pessoas que vão chegar aí. E se você permitir, nós vamos tomar a nota do seu nome. Nós queremos colocar vocês na nossa lista de oração. Nós queremos incluir, se você permitir, você num pequeno grupo, não é? Essa igreja nas casas, onde a gente ouve, onde a gente fala, onde não é um montão de gente, mas é um grupo de gente que quer levar Deus a sério. Repete essa oração comigo. Senhor Jesus, eu te recebo agora como meu Senhor, como meu Salvador. Eu te agradeço, porque o Senhor está perdoando o meu pecado, e está lançando tudo que eu fiz no mar do esquecimento. Eu recebo agora, pela fé, pela confiança em Jesus, o presente da vida eterna. Escreve o meu nome, Senhor, no livro da vida, no livro de chamada do céu. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Aplauda a igreja em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Vamos orar mais uma vez. Pai, no nome de Jesus, nós profetizamos vida abundante para essas pessoas. A igreja não dá vida abundante, mas o Senhor Jesus dá vida abundante. O diabo veio matar, veio roubar, veio destruir, mas o Senhor dá vida em abundância. Batiza essas pessoas no teu espírito, insere-as no teu corpo, para a glória do Senhor. Nós quebramos todo jugo, toda mentira, toda acusação, toda obra das trevas de Satanás. Oh Deus, toda feitiçaria, toda mandinga, oh Deus, todo aprisionamento, toda seta lançada contra elas está quebrada agora em nome de Jesus. O laço do passarinheiro é pisado pelo Senhor dos Senhores, e nós os abençoamos como igreja em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus.